texto que eu amo e é muito conhecido da igreja. João, capítulo 7, versículos 37 até o 39. Pode abrir a sua Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 a 39. Nós vamos conversar um pouco sobre esse texto que eu amo, a igreja do Senhor também ama, e esse é um dos pontos altos do discurso, do ensinamento de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Eu tenho pensado muito nessa palavra, particularmente no Espírito Santo e naquilo que ele pode proporcionar a mim e a você como servos do Senhor que somos. Eu busquei esse texto porque dos muitos textos que falam do Espírito Santo do Novo Testamento, eu gosto particularmente desse, porque quem faz esse anúncio é simplesmente o Senhor Jesus. Aquele que fez esse anúncio era aquele que poderia nos proporcionar a vida cristã que temos na presença do Espírito Santo. Eu tenho, assim como todos nós temos, o coração ligado, afeto à obra de Deus, à caminhada da igreja, a minha vida cristã, a sua vida cristã, as nossas atitudes como crentes que somos. Tenho pensado nas nossas tarefas como igreja, daquilo que nós devemos e que temos que fazer, olhando para esse mundo que carece da palavra, esse mundo que carece da operação do Evangelho e da ação do reino de Deus na vida da nossa sociedade e daqueles a quem nós podemos transmitir a palavra de Deus. E olhando para isso, olhando particularmente para a vida da igreja, eu me lembrei, havia com esse assunto no meu coração, me lembrei que há cerca de 4 semanas, aqui mesmo, o pastor Eusebio pregou uma palavra que mexeu com o nosso coração, que está operando na nossa vida até o dia de hoje, quando ele disse que nós deveríamos produzir frutos dignos de arrependimento. E ele falou dos frutos que nós podemos produzir. Na semana seguinte, o pastor Davi Roque esteve aqui e ele falou especificamente da igreja, aquilo que Deus tem para a igreja, aquilo que o Senhor quer operar na sua igreja e através dela. E eu não tenho dúvida nenhuma, a gente até pode pegar aquela palavra que está gravada, esmiuçá-la e até fazer alguma crítica e até dizer que poderia ter usado esse texto ou aquele outro, do mesmo modo que poderíamos fazer em relação àquilo que o pastor Davi pregou. Mas eu não tenho dúvida que o Espírito Santo falou o coração do pastor Eusebio e que o Espírito Santo falou o coração do pastor Davi Roque. É verdade. E também não tenho dúvida, e no final, quando terminar de falar, pode ser feita uma crítica a respeito daquilo que eu falei, porque quando a gente prega,
a gente se expõe também, porque a gente não prega só com a palavra ou só com a inspiração, a gente prega com a vida. Pode criticar também aquilo que eu tenha dito ao final dessa palavra, mas eu não tenho dúvida, e desejo que você também não tenha, de que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. E eu busquei esta palavra, e veja bem, eu quero usar aqui uma expressão que só existe no português falado pelos brasileiros, ou no português falado no Brasil: saudade. Saudade. Os portugueses de Portugal, os angolanos que falam português não falam saudade. Essa expressão ela só existe no português falado no Brasil. E eu busquei esse texto porque eu estou com saudades do Espírito Santo. Eu também? Alguém mais? Só eu e Sueli que estamos com saudade, nós todos. Levante a sua mão aí bem alto se você está com saudade do Espírito Santo. Eu queria até mais do que isso, convidar você a olhar para cima e dizer: Espírito Santo, eu estou com saudade. Aleluia. Quando você lê o capítulo 7 do Evangelho de João, você encontra Jesus numa situação que, se fosse eu, talvez tivesse desanimado, porque está nos dias, na verdade, da festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, e há um movimento em direção a Jerusalém, para que eles comemorassem a festa dos tabernáculos. A família de Jesus está se preparando para subir para essa festa, e de repente um dos irmãos de Jesus diz assim: escuta aqui, você vai à festa? E ele disse: não agora. E alguém diz assim para ele: olha aqui, se você é quem diz que é, você deveria ir para Jerusalém, porque não há quem queira ser conhecido e fique escondido. E aí João, que escreveu esse livro, abre um parênteses assim: porque nem os seus irmãos de sangue, acreditavam nele, nem os seus irmãos queriam nele. Mas ele diz assim: não é chegada ainda a minha hora. Eles sobem, e Jesus ocultamente, secretamente, sem que ninguém soubesse, Jesus sobe para a festa dos tabernáculos, e ele vai para a festa em Jerusalém. Só que nós temos por hábito dizer, eu não resisto à tentação de dizer isso: quando Jesus chegava em algum lugar, tinha que acontecer alguma coisa diferente. Quando Jesus chegava em algum lugar, ele dizia algo que impactava. Quando Jesus chegava em algum ambiente, não havia atenção para nenhum outro, porque ele é o Senhor. E mesmo aí no capítulo 7, capítulo 8, a Bíblia diz, a palavra diz, que enquanto ele está nessa festa, prepararam guardas para irem prender Jesus, e ele estava no meio da festa, e os guardas foram, mas chegando lá, sentaram-se e começaram a ouvir Jesus falar. E ouvindo Jesus falar, eles se esqueceram de que tinham ido lá para prender Jesus. E quando eles voltaram aos seus senhores, eles perguntaram: cadê o homem? Prenderam, trouxeram um homem? E eles responderam assim: nunca homem algum falou como este homem. E não se esqueçam, ele é Jesus. Mas ele declarou no capítulo 4 de Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu. Aleluia! Glória a Deus! E aí, no último dia, glória a Deus! O grande dia da festa, ele se levantou diante de todos e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. E eu fiquei pensando: mas por que é que Jesus escolheu justo a festa dos tabernáculos para proferir esta palavra que marca a trajetória da igreja?
que marca a minha trajetória, que marca a tua trajetória. E se você ainda não ouviu, eu espero que a partir de hoje essa palavra marque também a tua trajetória. Jesus nunca fez nada de improviso. Eu não posso admitir nem pensar que Jesus foi de improviso, resolveu no meio da festa, como eu talvez, e chegasse lá para dizer essa palavra. Ele escolheu a festa dos tabernáculos para dizer esta palavra, para proferir esta palavra absolutamente maravilhosa. E ele se levanta na festa dos tabernáculos e diz: quem tem sede, se alguém tem sede, pode vir a mim, beba, e quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E eu fiquei me perguntando por quê? Porque a festa dos tabernáculos era uma festa para que eles se lembrassem dos 40 anos que eles ficaram no deserto, portanto, habitando em cabanas, habitando em tendas. Eles não tinham moradia fixa, acampavam-se em algum lugar, erguiam as suas tendas para dormir, para descansar, para passar a noite, e depois desarmavam isso, iam para outro lugar, armavam de novo, e assim eles ficaram durante 40 anos, até que chegaram à terra prometida, aqueles que chegaram. Eu fiquei pensando, o que foi que Jesus resolveu falar justamente na festa dos tabernáculos? Porque a festa dos tabernáculos lembrava o período da peregrinação em tenda. E há uma outra segunda razão que eu quero também trazer aqui, porque isso nos lembra a fragilidade do nosso tabernáculo, nossa carne. Em 1 Pedro 1:17, ele nos ensina como é que nós devemos nos portar durante o tempo da nossa peregrinação. Eu não sei se você se acha peregrino, mas eu sou peregrino. Eu estou peregrinando. Eu quero o que você quer. Eu quero casa boa. Eu quero coisas boas. Mas no dia que o Senhor Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, ou quando Ele me chamar, eu quero ir diretamente para os braços do Senhor. Portanto, enquanto eu estou caminhando aqui, e enquanto você está caminhando aqui, nós somos peregrinos. É como se nós estivéssemos habitando em tenda. E deixa eu dizer uma coisa: não confie no teu braço, não confie na tua inteligência, não confie na tua capacidade, não confie nos teus bens. Confie no Senhor e peça esta noite, peçamos você e eu, para sermos cheios do Espírito Santo, porque a única maneira de nós vencermos nesta caminhada é sendo cheio do Espírito Santo. É a única maneira, é o único jeito. Glória a Deus. Se você pegar um crente aí de 30 anos, de crente, 30 e poucos, 40 anos, como eu, ou quem tem mais, ou quem tem menos, ou quem já tem alguma experiência com Deus, ele vai dizer para você assim: teve um momento da minha vida que eu achei que eu não iria suportar, teve um momento da minha vida que eu achei que eu ia abandonar a minha cruz, teve um momento da minha vida que eu disse: não dá, eu vou parar, eu entrego o cartão, eu entrego a minha responsabilidade e vou embora. E eu olho para trás na minha trajetória e me pergunto: quem foi que me sustentou? E eu respondo: sem dúvida, foi a presença do Espírito Santo na minha vida é que me trouxe até aqui. Aleluia. 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 Deixa eu contar uma coisa para você: nós éramos doidos. Nós éramos malucos completos. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos televisão, e alguns de nós não tinham nem rádio. Não tinha muita diversão, não tinha jeito. E quando eu cheguei da igreja, sabe o que me disseram? Isso em 1977, 1900 e antes de muita gente aqui nascer. Eu cheguei na igreja 1976 para 77, cheguei de cabeça baixa, deprimido, com medo, em pânico, sem saber o que fazer da minha vida, com uma vida completamente destruída. Eu voltei para Jesus no Vale da Alvorada, e entrei no Vale da Alvorada com a calça azul de tergal, que era parte do meu uniforme de office boy, e uma camisa quadriculada, com a minha vida destruída.
e eu recebi Jesus como meu Salvador de volta. Escolhi um dia que o meu pai estava trabalhando de noite, minha mãe e meus irmãos estavam na alvorada, para que ninguém visse eu passar esta vergonha. E fiquei agarrado naquele banco, e o pastor fez o apelo e eu não fui, com vergonha, com tudo. Mas de repente ele disse: a última vez. Eu disse: a última vez, eu tenho que ir. Fui para frente. Eu tinha sido batizado com o Espírito Santo no campo de São Cristóvão, eu e mais 1000 pessoas, com o joelho dobrado na terra, minha mãe com a mão sobre a minha cabeça. 12 anos eu recebi o batismo com o Espírito Santo e saí da igreja. Falei que nada, eu vou sair, vou fazer algumas coisas, aprendi algumas bobagens, besteiras, coisas pequenas, mas coisas que não têm importância. E com 16 anos, quase 17, eu voltei correndo nos braços do Senhor, porque eu estava em desespero, e Ele me recebeu. E logo eu me envolvi com uma juventude que tinha lá. E engraçado que a juventude, perdão, fiquem tristes comigo, não estou criticando ninguém, mas eles não chamavam a gente para o FIFA Fan Fest, não, porque não tinha. Talvez se tivesse a gente fosse igualzinho vocês, não estou criticando, mas eles disseram assim para mim: olha aqui, sábado que vem de manhã tem consagração da juventude, tem uma outra consagração da juventude no Alto da Alvorada, e se você quiser, a gente tem vigília todo sábado. As vigílias só aconteciam aos sábados. E aí um sábado eu estava no Morro do Tuiuti, no outro sábado eu estava no Morro do Telégrafo, no outro sábado eu estava no lote 15 lá em Caxias, no outro sábado nós íamos para Olinda, e assim nós íamos fazendo. Sabe o que acontecia? Tinha uma consagração na Alvorada, que eu me tenho saudade dela até o dia de hoje, só que era uma consagração da juventude, 7 horas da manhã no domingo. Se a gente fosse em casa, a gente dormia e perdia a consagração. Então a gente subia direto para a consagração e ficava ali até 9 horas da manhã, dando glória, falando em língua, e o Senhor Jesus me renovou. Sabe por que eu fazia isso? E aquela turma, porque nós queríamos ser cheios do Espírito Santo, porque nós sabíamos que se não fôssemos cheios do Espírito Santo, nós íamos falhar na nossa trajetória. Mas nós buscamos e andamos na presença de Deus e viramos meninos. Mas eu posso te assegurar que aquelas consagrações e vigílias estão me sustentando até o dia de hoje. Eu estou adorando ao Senhor. Queria que você me ajudasse. Eu queria falar de forma bem contida para poupar minha garganta, mas a gente não existe. Eu queria que você me ajudasse com muito carinho, com muito respeito. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse assim: você é fraco. É fraco. Não tem problema não. Falaram com o pastor Zé Rodrigues isso? Você é fraco, você não, Senhor. Jesus, me ajude! A segunda coisa que eu queria falar, que você falasse: você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu careço do Espírito Santo. Eu não posso viver sem Espírito Santo. E foi Jesus que me ensinou isso. Você também precisa, Esther, ser cheia do Espírito Santo a cada dia mais. As mulheres da oração precisam ser cheias do Espírito Santo. Não dá para viver da experiência, não dá para viver das coisas passadas. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo todo o tempo. O apóstolo Paulo, nós falamos isso quinta-feira, quando chega no momento final da sua vida, ele diz assim: eu já estou sendo oferecido, mas por favor traga os meus livros, traga os pergaminhos, porque eu não posso perder o contato com isso. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo até o último dia da minha vida. Não há tempo a desperdiçar, não há tempo a perder. Eu preciso clamar ao Espírito Santo e dizer para Ele, ainda que eu diga que estou com saudades do Espírito Santo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo.
porque eu sou fraco, porque eu posso falhar, porque tem momentos na minha vida que eu tenho vontade de reagir. Você está preocupado com a sua maneira de reagir, eu ando preocupado com a sua maneira de agir, eu ando preocupado com a minha maneira de reagir, porque as situações aparecem na nossa vida e como é que a gente reage. Se você é um crente comum, se você está na carne, você reage na carne. Eu acho que disse isso hoje de manhã na escola dominical. De vez em quando eu ouço essa frase: fulano precisa ser colocado no lugar dele, eu vou colocar ele no lugar dele. Eu estou clamando ao Senhor, estou pedindo misericórdia para eu tentar me colocar no meu lugar, para eu tentar me achar onde eu devo ficar, de que maneira devo me importar. E eu quero dizer para você que eu tenho suportado algumas coisas na minha vida por causa da presença do Espírito Santo, porque quando eu estou em mim mesmo, é muito fácil que eu diga alguma coisa, ou que eu responda, ou faça alguma coisa. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente resiste, a gente segura as pontas, a gente não faz, porque nós somos cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo, a gente vai vencendo. Uma coisa em Atos dos Apóstolos que me surpreende. Não dá para falar do Espírito Santo sem falar dos apóstolos? Eu estou com medo de me perder aqui. Não dá para falar. Diz a Bíblia que uma vez no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos eles são chamados à presença do sinédrio, das autoridades, e eles disseram assim: nós não queremos mais absolutamente que vocês falem nem de Jesus e nem da sua ressurreição. Nós não queremos mais. Só o crente cheio do Espírito Santo é que responde isso. O mais ousado e corajoso que seja, ninguém responde. Pedro responde e diz assim: desculpa, mas nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não dá para deixar de reproduzir, mas a gente pode matar vocês, mas não dá para deixar de falar. Diz a Bíblia que mais à frente eles são chamados, são chicoteados, sofrem açoites, mas por causa do conselho de um tal Gamaliel eles são soltos. E a Bíblia diz, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, que eles saem da prisão dando glória a Deus, alegres, provavelmente falando em línguas, caminhando, se alegrando. E alguém pergunta: mas por que é que vocês acabaram de ser açoitados e estão alegres? Nós estamos alegres porque nós fomos achados dignos de padecer o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Só crente cheio do Espírito Santo é que tem coragem de dizer algo como esse. A partir do capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus se reúne em particular com seus discípulos e ele começa a prepará-los. 13, 14, 15, 16 até o 17, onde ele faz a sua oração sacerdotal, e ele está preparando esses homens para a sua partida, sua morte e ressurreição, e o seu retorno ao céu. E ele diz algumas coisas que eu achei interessante até ler aqui com os irmãos. 14 de João, versículo 16 diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre
convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Isso é para você dar glória a Deus. E estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Irmão, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo veio para cá essa noite. O Espírito Santo veio para cá nessa reunião dessa noite. O Espírito Santo veio aqui esta noite e o Senhor Jesus disse: olha, Ele vai estar com vocês todo o tempo. Deixa eu precipitar o que eu queria dizer no final, mas eu não consigo não dizer agora. É lindo isso e maravilhoso. Sabe até quando o Espírito Santo vai estar conosco? Sabe até quando Ele vai estar conosco? Sabe qual o tempo de permanência dele conosco? Porque Jesus está saindo e ele sabia que isso causaria naqueles discípulos uma dor muito grande. Como é que aqueles homens iam fazer? Estavam acostumados a estar com Jesus 3 anos inteiros com eles, e de repente ele morre, é sepultado, ressuscita e vai para a glória do Pai. E como é que eles ficariam? Então Jesus diz assim: eu vou enviar para vocês um outro, eu vou subir, vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar um outro Consolador. Sabe até quando Ele vai estar com vocês? Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Eu nunca mais que sem a presença do Espírito Santo. Nunca mais. E você pode, eu posso, nós podemos. E eu quero, em nome de Jesus, essa noite dizer para você: incomode ao Espírito Santo. Quando você orar de manhã pelo café da manhã, agradeça pelo pão e diga: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Quando você orar para o almoço, para dormir, qualquer oração: Espírito Santo, eu preciso da tua presença na minha vida. Não dá para viver sem a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não teremos êxito na nossa caminhada. Não há possibilidade. E aí no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você conhece, diz a Bíblia, que o Senhor Jesus, ainda nos Evangelhos, me parece que Lucas, lá no finalzinho, ele diz assim: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então ser-me-eis testemunhas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E eles ficaram. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que havia 120, mais ou menos 120 irmãos reunidos num cenáculo, num lugar de se fazer refeições, numa espécie de refeitório. E eles estavam reunidos nesse cenáculo e clamando e orando e pedindo. Diz a Bíblia que de repente ouviu-se naquele ambiente um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E eles começaram a falar em novas línguas e a profetizar. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Houve um grande movimento. E aquele movimento foi tão grande que as pessoas que estavam do lado de fora para a festa de Pentecostes, elas perceberam, notaram isso, acharam estranho. E alguém levantou a sua voz e disse: vocês estão bêbados. De vez em quando a gente está tão cheio do Espírito Santo, parece que a gente está bêbado, né? Deixa eu contar uma coisa de menino para você. Uma vez eu fui para o ensaio do coral do Vale da Alvorada. A minha história com o coral do Vale da Alvorada é uma história muito interessante, mas uma outra hora eu conto. E caí no final do coral, nós resolvemos orar um pouquinho, uns 30 minutos, vamos orar um pouquinho, não estamos precisando orar, a gente está precisando ensaiar, mas estamos precisando orar também. E começamos a orar. Sabe o que aconteceu, irmão? O poder caiu no ensaio do coral, uma segunda-feira, no Vale da Alvorada, e a gente ficou embriagado do Espírito Santo. Sabe o que eu fiz? Eu saí da igreja, mas eu não conseguia parar de falar em línguas, e eu desci para a grota e caminhei até o final da grota e cheguei na minha casa falando em línguas, cheio do Espírito Santo, e não havia ninguém que me fizesse parar de falar em línguas, porque eu estava sentindo algo extraordinário.
Eu não estou dizendo para você ir falando em línguas para a sua casa hoje, não. Mas eu estou dizendo para você clamar ao Espírito Santo e dizer a Ele: Espírito Santo, eu não posso ficar sem a Tua presença. Espírito Santo, caminha comigo semana toda, caminha comigo o mês todo, caminha comigo o ano todo. Espírito Santo, me inspira. Espírito Santo, me orienta. Espírito Santo, me alegra. Espírito Santo, eu não quero menos do que ser cheio, 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 cheio. Pareciam bêbados. Alguém olhou e disse: estão embriagados. Não cheios de moço, beberam vinho. Mas Pedro, já não era fácil antes de ser cheio do Espírito Santo, agora ele estava um pouquinho mais difícil. E ele veio para o lado de fora, levantou a sua voz e disse: ei, nós não estamos bêbados não. Sabe o que está acontecendo aqui hoje? Vocês leem os profetas todos os sábados na sinagoga, e o que está acontecendo aqui hoje é o que disse o profeta Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. E sabe o que mais? Isso diz respeito a nós e a vós, aos que estão perto e aos que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Sabe o que isso quer dizer? Essa promessa está valendo agora, essa promessa está valendo hoje. Enquanto alguém entrar por aquelas portas e aceitar Jesus como Salvador, está correndo risco de ser cheio do Espírito Santo, está correndo o risco de falar em novas línguas, de profetizar e de ser uma bênção para esse mundo cheio de problemas. Glória a Deus, aleluia! E quando Pedro acaba de pregar, Glória a Deus, quase 3.000 almas se converteram. Um movimento extraordinário da parte de Deus. Agora deixa eu caminhar para o final dessa palavra, não precisamos demorar mais. E deixa eu fazer uma afirmação, eu queria que você pensasse sobre isso. Há ambientes cristãos, evangélicos como esse aqui, de onde o Espírito Santo já pode sair, que ninguém vai sentir falta. É verdade. Entendeu? Pode ser que você não tenha entendido, eu vou repetir. Há ambientes cristãos, evangélicos, como esse aqui, pentecostais, que o Espírito Santo já pode ir embora, que ninguém vai dar falta. Verdade. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a fazer culto. é verdade, meu Deus. A gente já sabe como faz, não sabe? Sabe? Como é que faz o culto? É o seguinte: como é que é o culto? Mais tradicional? Então você chega, escolhe 2 hinos da harpa, canta, escolhe um texto bom da palavra, alguém que saiba ler bem, lê, chama o ministério de louvor, arrumam bons instrumentistas, bons músicos, bons cantores, chama alguém que saiba falar bem, e nosso culto está pronto. Está pronto. E faz assim, ó, 2 músicas para levantar a galera, hein? 2 músicas para animar, para bater palma, para a gente, hein? Bota 2 músicas assim, e quando tiver todo mundo assim animado, a gente joga 2 de quebrantação. Depois chama o pregador. É animador de palco. Jesus, se o Espírito Santo foi embora, eu vou também. E aí o Espírito Santo pode sair, Aleluia. que ninguém dá falta. Mas eu vou dizer uma coisa dos meus amados essa noite. É Deus. Precisamos fazer o culto bem feito. Precisamos ser zelosos com a programação. Precisamos escolher os melhores instrumentos, como Davi fazia. Precisamos escolher as melhores vozes, porque é para o Senhor. Precisamos escolher os melhores pregadores, para que a mensagem seja uma mensagem verdadeiramente bíblica. Mas não podemos abrir mão da presença do Espírito Santo. Porque se abrirmos mão da presença do Espírito Santo, se não sairmos do natural, se não sairmos desta esfera,
Aleluia. Nós nos tornaremos igreja morna. Igreja morna. Como Laodiceia. E você me pergunta, a gente sempre fala de igreja morna. O que é igreja morna? Eu vou te dizer o que é igreja morna. Igreja morna é aquela que parece que é, mas não é. Sabe como que é? Tem cara de igreja, tem jeito de igreja, tem até um certo trejeito pentecostal. A gente sabe fazer o movimento, não sabe? Parece, mas não é. Não sei se você, quem é do meu tempo, lembra daquela propaganda, lembra? Denorex. Parece que é, mas não é. É fácil. Promover um movimento desse é fácil. Mexer com a galera é fácil. E eu não estou falando de ninguém, porque eu não vou a lugar algum. Eu sou um crente mais limitado, porque eu só fico aqui. Eu estou sempre aqui. Eu não saio daqui, nunca saí. Eu sou um pouco limitado, não estou falando de ninguém. Eu não conheço os movimentos que vocês conhecem, muitos conhecem, digo, eu não conheço, não sei como é. Então eu estou falando daqui. Eu estou aqui na minha casa falando para irmãos que eu conheço, que me conhecem e que depois ali podem me chamar a atenção, não tem problema não. Eu estou falando daqui. Nós estamos precisando pedir ao Espírito Santo que nos arranque da mediocridade. Nós estamos precisando clamar ao Espírito Santo para que Ele nos tire da mesmice. É preciso que alguém, quando entrar naquelas portas e olhar para esse ambiente que tem cara de igreja, que tem jeito de igreja, é preciso entrar por aquelas portas e sentir que a atmosfera aqui é diferente, porque, irmãos amados, às vezes a nossa música está falando mais alto do que a nossa vida, mas ainda que a gente não consiga cantar da maneira que precisa, ainda que a gente não consiga colocar todos os verbos na nossa pregação, não pode faltar a presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo que convence o pecador, é a presença do Espírito Santo que me anima para ir adiante. Se eu chamar vocês para domingo, a gente fazer um culto ao ar livre, 3 horas da tarde, 15 irmãos, uma caixa, isso quando tinha caixa, um violão com cristal, um bumbo, um triângulo e uma sanfona e um pandeiro. Era assim que a gente fazia quando tinha. Quando não tinha, a gente cantava piada do mesmo jeito. Tinha um irmão conosco, conhecido do pastor José Rodrigues, conhecido do pastor José, conhecido quase todo mundo, e ele, Daniel Marinho, Vale do Alvorada, meu amigo. Daniel Marinho. Daniel Marinho tinha uma voz impressionante. Ele não precisava de microfone para pregar na rua, ele pregava no Morro do Mineiro e era escutado lá do outro lado. Aleluia. Nós subíamos no morro para pregar com ele e dávamos a palavra para ele e ele pregava e não necessitava de microfone. Porque a gente pregava assim. Deixa eu dizer uma coisa para você, muita gente se converteu assim. Muita gente recebeu Jesus assim. Muita gente dobrou o joelho, que a gente mandava dobrar o joelho na terra, no meio da rua, e nós oramos e muita gente recebeu Jesus dessa maneira. Muita gente tarde, a gente pregando, a gente gritando, falando de Jesus, uma reunião e às vezes, eu até me lembrei outro dia, que nós fomos de madrugada, nos levaram lá em Cantagalo, uma vez, e estava muito frio, e o pastor da igreja nos convidou para fazer um negócio que a gente não sabia o que era. Eu acho que o Dão estava lá, alvorada. Eu não esqueço nem o hino. Outro dia cantaram aqui com a orquestra. Ouve como o Evangelho. E era sempre essa mesma música, o tempo todo. 5 horas da manhã, todo mundo dormindo. A gente ia devagarzinho e parava embaixo de uma janela, parava embaixo de um prédio e de repente a gente ouve como... Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, teve um que jogou um balde d'água em cima da gente. Glória a Deus. Mas dessa maneira, nós ganhamos muitas almas para Jesus. Aleluia. Porque o Espírito Santo ia conosco.
E deixa eu te falar do irmão Daniel Marinho mais uma vez. O irmão Daniel Marinho queria ser batizado com o Espírito Santo porque ele ainda não era. Ele estava nessa promessa, todo mundo era batizado, ele não. Ele foi para uma vigília na Alvorada, eu confirmei essa história com ele aqui no dia que ele esteve aqui conosco. E ele chega no meio da vigília na Alvorada e de repente começou um batismo, um movimento de batismo com o Espírito Santo. E aí ele estava clamando, pedindo, e o crente da frente foi batizado, ele não. E de repente o outro começou a falar em línguas atrás dele, ele não. No lateral de lá o outro foi batizado, do lado de cá o outro, e todo mundo está sendo batizado com o Espírito Santo, e ele está clamando, e não acontece com ele. De repente ele ergueu aquele vozeirão e disse assim: Senhor, como é que é, Jesus? O Senhor vai me batizar ou não vai? E foi batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Houve uma campanha de batismo com o Espírito Santo aqui na antiga congregação Volta Formosa, ainda ali onde está a linha amarela agora, e começou um movimento de batismo com o Espírito Santo. Tinha um irmão que o pastor ia fazer uma banda, todo mundo dobrou o joelho na igreja, e ele descia e ia orando, e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E tinha um irmão que, quando chegou no banco dele, não sei quantas pessoas foram batizadas, ele não foi não, e o pastor foi para o banco de trás, ele não conversou, ele pulou para o banco de trás. E o pastor foi orando, e os outros foram, não, ele pulou para o outro banco, até que Jesus batizou ele com o Espírito Santo. É a vitória da insistência. É a vitória da insistência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que uma vez me perguntaram, e eu estou com isso na cabeça até hoje, porque eu respondi, não sei se eu respondi bem. Me perguntaram se é preciso ser batizado com o Espírito Santo para ser salvo. E eu respondi, não. Não. Agora, se você for batizado com o Espírito Santo, está mais fácil de você chegar. Você não é batizado com o Espírito Santo, clame a Ele: Espírito Santo, eu preciso ser batizado. Pode pedir para Jesus, pode pedir para o Pai, pode pedir para o Filho, pode pedir para o Espírito Santo, mas não deixe de pedir. E enquanto você não for batizado com o Espírito Santo, não desiste. Trata ser batizado com o Espírito Santo como uma coisa melhor do que você conseguir emprego. Ser batizado com o Espírito Santo é melhor do que ter casa. Ser batizado com o Espírito Santo é melhor do que casar. Ser batizado com o Espírito Santo é melhor do que ter filho. E ter tudo isso e ser batizado com o Espírito Santo é absolutamente maravilhoso. Seja cheio do Espírito Santo. A igreja que não tem o Espírito Santo é a igreja morna. A gente entra, gosta da música. Quem não gosta de música? A gente entra, gosta de ouvir a palavra. Quem não gosta? Alguém diz que vai orar para a gente receber bênção, a gente vem também. Mas há uma diferença quando a gente é cheio do Espírito Santo, quando a igreja é cheia do Espírito Santo, e o sujeito põe o pé naquela porta lá, não importa quem está cantando, não importa qual música está sendo cantada, não importa se ela é agitada ou se ela é lenta, o que importa, não importa inclusive se ela é velha ou se ela é nova, porque tem gente que só canta música velha e tem gente que só canta música nova, e eu não canto nem velha nem nova, eu canto música boa, música que fale ao meu coração. E quando alguém entra por aquela porta, que há um mover do Espírito Santo nesta casa, ele é impactado pela presença do Espírito Santo, e ele entra aqui pensando em adultério, mas ele entra aqui e recebe Jesus para uma vida de renúncia, e ele é cheio do Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo. Há um mover de Deus nessa casa, e eu e você não podemos ficar indiferentes. É de pé em nome de Jesus. Eu estou falando dentro da minha casa. E a gente tem que ter muita sabedoria para falar. Muito cuidado. Quero ofender nem magoar ninguém, mas tem algumas reações nossas que são tipicamente carnais. Tem gente que não veio à escola dominical por causa do professor. Acho que falei isso aqui semana passada.
Tem gente que antes de vir para o culto pergunta quem vai pregar. É verdade. E outras muitas coisas. E nós estamos num tempo que a gente tem opções variadas. Você gosta de uma igreja mais conservadora? Tem. Você quer uma mais liberal? Tem também. Você quer uma mais pentecostal? Tem. Você quer uma mais tradicional? Também tem. Você quer uma onde os crentes profetizam? Tem. Você quer uma que vive só na palavra? Tem também. Há opções variadas, há gostos variados. Opções variadas para gostos variados. E deixa eu ser velho e antigo. Qual tipo de igreja que você gosta, pastor? Eu gosto de uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Cheia do Espírito Santo. Glória. Cheia do Espírito Santo. Quem vai pregar? Não sei. Cheia do Espírito Santo. Como é que é o ministério de louvor lá? Como é que é? Cheio do Espírito Santo. Glória. Cheio do Espírito Santo. É verdade. É preciso, meu irmão, sabe por quê? Porque amanhã é segunda-feira e nós vamos sair por aí, cada um de nós com seus afazeres, e as tentações são as mesmas, as propostas do nosso inimigo são as mesmas, as armadilhas estão postas por aí para eu perder a minha fé, para eu perder a minha salvação. Mas eu quero sair amanhã no meu coração, com o meu coração cheio da presença do Espírito Santo. Porque deixa eu dizer uma outra coisa que talvez a gente deva dizer hoje, é que o Espírito Santo, ele não é apenas para esse momento que nós estamos aqui. Quero dizer para você que dentro do ônibus eu tenho sentido a presença de Deus. Na minha caminhada de manhã eu tenho sentido a presença de Deus. Nos momentos mais estranhos da minha vida eu tenho sentido a presença de Deus. Eu tenho sentido a presença do Espírito Santo. Ele tem falado comigo, ele tem me orientado. Eu nunca vou me esquecer, porque é algo que o Espírito Santo fez na minha vida. Quando passei pela enchente em 2006, saímos eu e Davi desesperados por aí, procurando uma casa para alugar, um apartamento para alugar, e andamos e não conseguimos. O Espírito Santo queria nos tocar para uma coisa melhor e diferente. De repente, eu estou andando do lado dela e o Espírito Santo falou ao meu coração: por que em vez de você alugar, você não compra um apartamento? Parece que um negócio, um sacolejão assim. Eu digo, mas eu posso comprar um apartamento? Perguntei internamente. E ele respondeu: pode. E aí eu comecei a pensar, ele me deu a estratégia, ele me deu a maneira de comprar. E aí nós chegamos lá e compramos. O Senhor nos deu. Eu ia pagar em 15 anos e ele arrumou uma outra estratégia. Eu paguei em 2 anos. Porque o Espírito Santo falou comigo no meio do desespero, no meio da tragédia pessoal. Quando você é cheio do Espírito Santo, ele fala com você, ele diz para onde você tem que ir, com quem você tem que falar e o que você tem que fazer. Às vezes a gente tem vontade de fazer coisas que não agradam ao Senhor. E deixa eu dizer para você quais são as coisas que não agradam ao Senhor. São aquelas que vão trazer prejuízo para a nossa vida espiritual, material. O Senhor quer nos ver bem. E de vez em quando a gente está ao ponto de tomar atitudes que podem nos levar para a derrota. Eu me lembro de Davi. O que foi que Davi fez? Qual foi o mal que Davi fez a Saul ou aquela nação? Nenhum. No momento em que eles estavam para ser derrotados, ele aparece, o Espírito Santo usa ele mata aquele gigante. Diz a Bíblia que o Espírito Santo saiu de Saul e se apossou de Davi. E foi esse o mal que Davi fez, livrar Saul numa batalha.
Mas de repente vem o ciúme, problema sério, e começa a perseguição. Davi vai parar numa caverna, e aí ele é perseguido na caverna, e ele sobe para os montes, e é perseguido nos montes. Ele vai para o deserto, a perseguição continua, e Davi ia fazer uma loucura, porque ele foi se refugiar em Gate, a cidade de Golias, com o seu príncipe, o seu rei Arques, que o recebe com os seus 600 homens. E na hora da batalha contra Israel, Davi armou o seu exército e diz: eu vou sair contra Israel, eu vou lutar contra Saul em favor dos filisteus. Se ele tivesse feito isso, ele não seria o Davi que nós conhecemos. Se ele tivesse tomado essa atitude, ele não seria o homem de Deus que nós estamos falando dele aqui hoje. Mas de repente Deus não deixou, e aconteceu algo, e ele teve que sair a contragosto. Ele deixou de lutar contra Israel. Alguns dias depois, Saul morreu. Davi é chamado, é aclamado rei em Judá, e algum tempo depois ele foi aclamado rei sobre todo Israel, e virou a referência de rei em Israel. Eu não sei que atitude você quer tomar na sua vida, mas deixa eu dizer uma coisa: chama o Espírito Santo e diga para ele assim: Espírito Santo, eu não quero tomar nenhuma atitude na minha vida que não seja orientada pelo Senhor. Se o Senhor me orientar, vai ser melhor. Se o Senhor me dirigir, vai ser melhor. A porta de emprego, a casa que eu quero comprar, com quem eu quero me casar, quando e onde eu quero me casar, os negócios que eu pretendo fazer, a igreja que eu vou congregar. Peça ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te dar direção, ele vai te abençoar, e você será o crente mais vitorioso. Não confie no teu braço, não confie na tua sabedoria, não confie nem no teu dinheiro, confie na direção do Espírito Santo, e você vai ser vitorioso em nome de Jesus.